Você acredita que essa democracia representativa que existe no Brasil de fato corresponde à vontade da maioria da população? Olha como isso é interessante. Eu nem estou falando aqui de questões afetas ao Poder Judiciário, essa discussão que existe sobre as ações do Poder Judiciário em face de decisões que são tomadas pelo Poder Executivo e pelo Poder Legislativo. Não. Eu quero que você me responda o seguinte: aí eu vou falar com você sobre esse veto do atual presidente da República ao projeto que foi aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, que aumentaram o número de parlamentares na Câmara dos Deputados. Por quê? Porque já houveram algumas pesquisas que indicaram de forma muito clara, e eu acredito que você vai concordar comigo, que a maioria da população não é favorável ao aumento de parlamentares. Ora, se a maioria da população não é favorável ao aumento de parlamentares, por que diabos é que os parlamentares votam um projeto que não interessa à maioria da população? Por isso que eu te pergunto e gostaria que você me respondesse. Primeiro, você acredita que a democracia representativa do Brasil, essa que nós escolhemos nossos representantes que teriam que espelhar nossas vontades, e a segunda, você é a favor ou contra o aumento de parlamentares? E aí você já deixa aqui no campo dos comentários. Veja só, o Congresso Nacional aprovou o projeto de lei aumentando o número de parlamentares de 513 para 531 na Câmara dos Deputados, o que vai implicar em um aumento significativo aos cofres públicos e depois vai ser refletido aos estados, porque algumas assembleias estaduais também vão ter a ampliação do número de parlamentares em razão desse projeto aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal também. E aí o que acontece? Em junho já havia sido divulgada uma pesquisa, né? Aqui a gente vê no Poder 360, que foi realizada pelo Datafolha e indicou o seguinte: olha, mais de 76% da população são contra aumento do número de parlamentares, são contra o aumento de deputados federais na Câmara dos Deputados. Então, a maioria da população, 75%, vamos colocar 75%, 3/4 da população são contrários. E eu acredito nessa pesquisa. Você acredita nessa pesquisa? É óbvio, né? Se nós buscamos um ambiente em que haja a redução de custos aos cofres públicos, a redução de gastos dos cofres públicos com serviços públicos que não tem surtido um efeito direto à população, é óbvio que nós seríamos contra isso, a população vai ser contra isso. Eu acho que 75% até é um número baixo. Eu acredito que muito mais gente, né, dificilmente alguém vai falar que é a favor do aumento de número de parlamentares. Agora, qual o sentido disso? Hoje, com todos os instrumentos tecnológicos que possibilitam aos parlamentares se comunicarem à distância, né, qual a necessidade da ampliação do número de parlamentares, né? Qual a necessidade, se não o interesse de uma categoria ou o interesse de alguns partidos políticos? Então, em junho já havia sido divulgada essa pesquisa por parte do Poder 360, que foi realizado pelo Datafolha, e indicava que a população era contra o aumento de parlamentares. Mais recente agora, a Quest indicou que 85% dos brasileiros são contra o aumento de número de deputados federais. E aí o governo federal, com toda certeza querendo sinalizar para a base populacional, para a população que estaria contra, também vetou o aumento do número dos deputados. E aí fica aquela questão: ora, se as pesquisas já indicam que a população é contra o aumento do número de parlamentares, por que diabos é que é aprovado um projeto que não interessa à população, que a população é contra? Ora, se há uma dúvida, então, se a população seria contra ou não, porque acho que essa é uma dúvida significativa, né? Acho que qualquer um teria alguma dúvida: será que realmente a população é contra o aumento de parlamentares? Que submetesse a um plebiscito, que fizesse um referendo, que a população se manifestasse através das vias que existem hoje para manifestação popular. E hoje é possível, inclusive, avançar nesse sentido para aprimorar essa democracia representativa com a utilização de manifestação da população através de um voto indicado através do Gov, por exemplo, né? A maioria das pessoas hoje já tem o Gov, né? Aquela senha Gov em que você acessa diversos aplicativos e diversos sistemas do governo federal, você se manifestasse ali através daquilo ali, se você é contra ou a favor. Porque isso nos demonstra que, na verdade, a nossa democracia representativa não espelha a vontade nossa enquanto população, né? Na verdade, reflete alguns pequenos interesses ou alguns interesses de determinados indivíduos ou determinados setores ou determinados estados, de repente. Mas o fato é que o governo federal vetou o aumento do número de deputados. E agora, feito esse veto do aumento de número de deputados, vai caber ao Congresso Nacional, no prazo de 30 dias, como a Constituição estabelece, decidir se aceita ou se derruba o veto presidencial. Ou seja, em uma manifestação clara de que
os nossos parlamentares, de forma coletiva, é evidente, não estou indicando nominalmente nenhum, mas de forma coletiva, a maioria deles estaria contra a manifestação da vontade da população, porque a população já se manifestou, né? E essa manifestação a gente verifica nessas duas pesquisas que foram divulgadas aí pelo Datafolha em junho, né? Em junho, ó, há um mês, há 30 dias, e também pela Quaest agora, nessa semana, o que revela que a nossa democracia representativa, sob a minha perspectiva, realmente não tem refletido a vontade da maioria da população. Qual que é a sua opinião? Deixe no campo dos comentários, comente se você acredita que a democracia representativa no Brasil não tem atendido aos interesses da população, e dois, se você concorda ou você é contra esse aumento no número de deputados federais lá em Brasília. Valeu, forte abraço e até o próximo vídeo.